participação e pelas palavras do Edinho e do nosso amigo Leonardo também. Realmente, para mim, é prazer poder começar a fazer uma palestra. Logicamente, é diferente quando eu estou no escritório de vocês, aí, naquele escritório maravilhoso, e faço pessoalmente. É a primeira vez que eu estou fazendo assim nesse sistema agora novo, mas é muito bom, porque estamos com mais de 50 pessoas, 50 ouvintes de uma vez só, para falar e saber um pouco mais sobre a África do Sul. Eu queria dar uma ideia geral. A África do Sul é um produto excelente, não é tão longe de nós, somente 8 horas de voo. Você está na cidade de Johannesburgo, não precisa de visto, precisa ter o passaporte brasileiro em dia e um atestado internacional de vacina contra a febre amarela, e mais 8 horas, e os pacotes que a companhia, a operadora de vocês, a ancoradora, oferece, em geral, que são vários pacotes, variam de 8 a 10 dias. Nada impede que qualquer um dos seus clientes pedindo para vocês uma informação de mais dias, ou de fazer um trabalho detalhado, ou fazer à la carte, é possível. Nós temos saídas regulares, com guia sempre falando português, ou, então, se ele quiser e sabe falar inglês, pode já fazer habitualmente nos programas normais, regulares, ou temos também o regular, mas com guia falando português sempre. Isso é o ano inteiro. Quer dizer, trabalhamos com esse de dezembro a dezembro. E nada mais, porque já sei que muitas pessoas já praticamente temos 60 pessoas no momento, é um número excelente, parabéns à Mundiale, para poder adquirir agora mais de 60 pessoas que temos no momento escutando e nos vendo. Eu vou, então, começar a mostrar, primeiramente, um belo vídeo mostrando as paisagens dos lugares mais bonitos da África do Sul. Como vai nos levar um bom tempo, e vou explicando os detalhes, eu peço, por favor, no final, as perguntas ou dúvidas ou maiores informações, pode fazer através de escrita. Vamos ter também uns minutos para tirar algumas dúvidas no microfone agora, e outras vocês podem me mandar uma mensagem que eu vou respondendo hoje no mesmo dia. Então, eu vou começar a fazer essa palestra, vou dar também prosseguimento depois da África do Sul, imediatamente, sobre as extensões. Eu chamo extensões porque o principal agora é falar bem e explicar tudo sobre a África do Sul, com a extensão do Zimbábue, onde estão as maiores quedas de águas do mundo, as cataratas de Vitória, a região da Zâmbia, que é outro país vizinho, e o magnífico país chamado Botsuana, onde temos uma das maravilhas, preciosidades do continente África, que é o Okavango e o Parque Chobe. Chobe é considerado o número 2 mais importante do continente africano como parque nacional. Então, isso eu vou explicando posteriormente a África do Sul. Eu vou começar, então, agora com o vídeo, que, no caso, vou dar já sequência. Só um minuto, por favor, compartilhar. Muito obrigado pela espera. Já estamos com a África do Sul. Já estamos... Eu peço que vocês me digam que você está vendo tudo. África do Sul, não, Botsuana... Cancelou a transmissão. Cancelou a transmissão, Rico. A transmissão tinha cancelado, está sem o áudio, se eu não me engano. Tem como reiniciar aí? Temos, claro, claro. Ah, não, tá com áudio. Mas só reinicia, desculpa. Nada. Passar um pouquinho mais na frente. Tá? O som está bom, muito alto. Menos. Você vai entrando para a pauta, por favor. Está aí bem, está me escutando, todo mundo. Cidade do Cabo, a cidade mais... Sim. Na cidade... 4
Ricardo, nós não conseguimos te ouvir enquanto você está passando o vídeo. Quando você for fazer uma explicação, pausa ele que aí a gente consegue te ouvir. Bem, sabia desse detalhe. Vou parar agora. Agora está me escutando bem? Agora me escuta? Kruger National Park. Está me escutando? Agora sim. O Kruger National Park, tenho que fazer um parênteses aí para mostrar que é o parque mais famoso e o mais antigo do continente África. É um parque imenso, tem 3 aeroportos, um deles vocês estão agora, eu estou apontando, Hoedspruit, HDS, aeroporto que tem voos diários da cidade de Johannesburgo, Cape Town e de outras partes do país. O aeroporto muito importante que vai a vários game lodges, hotéis, savanas, e o aeroporto de Nelspruit, que fica no sul do Kruger. Só para terem uma ideia, a dimensão, o Kruger Park tem aproximadamente 360 quilômetros. São 360 quilômetros do sul até o norte. Eu diria para vocês que o Parque Kruger precisaria ter aproximadamente 2 dias, mínimo, ideal seriam 3 dias, 2 noites, para poder fazer safaris fotográficos em jipes 4x4 e também poder ter a oportunidade de sentir o que é a savana africana. É um parque extremamente interessante, com excelentes acomodações, game lodges luxuosos e também tem hotelaria e tem outros que são mais simples, o que acomoda totalmente uma família, um casal. Um detalhe muito importante para todos seria sempre ter na mente que o Parque Kruger, como a maior parte dos outros parques, nós temos em total 21 parques dentro do continente, dentro da África do Sul. O mais famoso e o mais conhecido é o Parque Kruger. O Parque Kruger realmente é o mais conhecido no material humano brasileiro. Eu diria para vocês que é muito importante saber que crianças, no mínimo, têm que ter 5 a 6 anos, mínimo, para poder fazer um safari fotográfico. Elas estão permitidas a entrar dentro de qualquer game lodge, dos hotéis e tudo, sem problema, entrar, mas para fazer um safari fotográfico, mesmo acompanhada de pai, mãe ou responsável, os menores de 5 anos não vão poder fazer o safari. Realmente uma questão de cuidados, de perigo, de que as crianças comecem a se comportar um pouco agitadas, ou elas ficam... O safari é de manhã cedo, são 2 horas a 2 horas e meia, tem um outro safari no final da tarde, já pega uma parte noturna. Realmente não é um programa tão interessante para uma criança de 2, 3, 4 anos. Ela pode ir com o pai e com a mãe, mas ela não vai fazer o safari fotográfico, vai ter que ficar ou no lodge com o pai, um dos responsáveis, ou então nós temos também tipo de babás, o que é chamado em inglês babysitters, que podem ser alugadas por 1, 2 horas, são pessoas de total responsabilidade e podem também cuidar do seu filho ou dos filhos enquanto você faz um safari fotográfico. Mas se não tiver de 5 anos para cima, não é possível fazer isso. Eu agora vou continuar, então, a minha possibilidade, um minutinho só, para vocês continuarem vendo todos esses lugares que estão sinalizados. Nós estamos indo para o Bladder River Canyon, é um dos maiores canyons do sistema do Sul, é um passeio muito bonito que nós fazemos. Então, normalmente, quando estamos indo de ônibus turísticos, nós temos um pacote chamado Lendas da África do Sul, que é bastante fácil de se entender, um programa básico de 6 noites, 7 dias, tarifas excelentes que a Companhia Mundial tem, boa operadora nossa do Paraná, de São Paulo, e também abrange áreas de Paraná, porque tem gente do Paraná. Perfeito. Então, é uma coisa que é realmente interessante de ônibus. Porém, se o cliente não quer uma viagem panorâmica de ônibus, ele pode simplesmente ir de avião, 50 minutos de voo de Johannesburgo até os 3 aeroportos, dependendo do que pode você ficar, ou digamos uma coisa mais fácil de ônibus ou mais de ônibus, de avião,
vai de avião e volta de avião se não. Vai durante interessante. Nós fazemos Ricardo, Muito bem. me dá uma sugestão, vou te dar uma sugestão. Deixa o vídeo passar e pare o vídeo na hora que for relevante, aí você explica o que já passou e a parte mais relevante. Porque quando combina o vídeo com você, não fica legal. Tá muito bem. Muito obrigado pela observação. Então, eu vou deixar agora as imagens maravilhosas do Kruger National Park. Perfeito. Ricardinho, acho que você pode ir fazendo comentários sobre essas imagens aí. Seu microfone tá mudo, tá? A gente não tá te ouvindo. As imagens que nós estamos vendo agora, e vão continuação, é toda da região do Kruger Park, onde você tem os Big Five, inclusive os felinos, com bastante abundância, só que, como o parque é muito grande, as dimensões são grandes, você, muitos dias fazendo safaris, vai poder encontrar os Big Five, que é o leão, o elefante, o leopardo, o búfalo africano e também o rinoceronte. Esses têm por toda a região do Kruger, só que o Kruger tem dimensões de quilômetros e quilômetros. Então, é importante o cliente saber que tem que estar, no mínimo, fazendo de 2 a 4 safaris para ter a oportunidade. Quando você vai, normalmente, por um dia ou dois, e só tem a oportunidade de fazer um safari, tem que ter muita sorte para poder visitar e conhecer e ver de perto, tirar fotografia dos Big Five. Os elefantes, pelo volume e pela intensidade, que eles sempre estão muito perto de água, porque eles precisam quase 200 litros de água por dia para poderem, digamos, sobreviver. Esses é muito mais fácil de você, como a girafa, a zebra, búfalos também se vê com bastante frequência, mas os felinos, que é a chita, né, o guepardo, o leão, a leoa e o leopardo, esses são mais difíceis, são mais pouco visíveis. Eu agora vou parar de falar e dar. A África do Sul é um dos países que tem maior número de campos de golfe. No total, o país tem mais de 500 campos de golfe, de 18 buracos e de 9 buracos. Jogar golfe na África do Sul não é um privilégio, uma qualidade de uma certa elite ou pessoas que tenham possibilidade. É muito fácil. Qualquer pessoa tem acesso a ter os equipamentos, alugados ou não. E também campos de golfe, você tem muitos que são, vamos dizer, públicos, e se pode praticar golfe desde gente jovem a todos os momentos.
Bungee jump, famoso esporte. África do Sul, eu queria mencionar para todos nós que a África do Sul é um país fortemente atrativo para praticar todo tipo de esporte, desde balonismo, safaris, mergulho até com um tubarão branco, em umas jaulas preparadas. Bungee jump, nós temos o maior salto do mundo, esse que vocês vão ver agora em poucos segundos, só tem 90 metros de altura, justamente na região do lado do Kruger Park, em Mpumalanga. Mas temos um outro no sul, que vamos ver agora, em poucos minutos, tem 216 metros de altura. Fica na Rota do Jardim, na região do Cabo. É um esporte que se pratica com muito surf, esqui também temos na época de julho e agosto, algo que é sensacional para muitos brasileiros, saber que podem esquiar se quiserem, na região de Lesotho, nas montanhas de Lesotho, que tem quase 3.000 metros. É um país magnífico, tem muita atração para todos os gostos e diferentes sentidos de atração turística. É um país realmente fantástico para isso. Vou dar uma... Vimos agora mesmo uma pequena amostra que eu vou depois comentar melhor sobre os vinhos. Vinhos faz parte da cultura do sul-africano, do povo sul-africano. Desde muito jovem, sentado na mesa com pai e mãe para jantar ou para almoçar, já há uma cultura de ver os pais tomando vinho e um pequeno cálice de vinho, muitas vezes os pais permitem, dependendo da idade, as crianças tomarem ou os menores tomarem já um pequeno cálice de vinho doce ou um vinho suave para adquirir o hábito e culturalmente estão muito inclinados sempre a saberem tudo que é vinho, porque é um dos países que mais exportam e bebem vinho sul-africano. E é todo feito na África do Sul, na região perto da cidade do Cabo. Vou mostrar um pouquinho mais na frente. Obrigado. Uma das famosas mamas africanas dos interiores da África do Sul, que elas são como tipo curandeiras. É muito típico numa cidade das províncias da África do Sul você encontrarem essas senhoras, normalmente pessoas de idade, normalmente da raça, diferentes etnias, mas da raça negra, bantu, elas poderem praticar medicina bem tradicional, que nós também temos no norte do Brasil, esse tipo, e nordeste, esse tipo de medicina através da folha de medicina natural, que é muito praticada ainda no interior do país. Bem interessante.
Aqui temos um bom mapa da África do Sul, só para a localização de todos vocês. África do Sul se divide, turisticamente falando, dos pontos mais importantes do país, é o sul. É justamente onde temos a cidade do Cabo. Essa parte onde está aqui, que eu estou indicando, é onde fica a cidade mais bonita da África do Sul e considerada uma das 5 cidades mais belas do mundo, comparada em sentido bem amplo ao Rio de Janeiro, mas é um rio com um nível muito interessante, culturalmente, hotelaria, tranquilidade, segurança, uma cidade muito agradável. Aqui o Cabo da Boa Esperança, o ponto final do continente, onde os 2 oceanos se encontram, um passeio imperdível, cidade do Cabo, 5 milhões de habitantes, belíssima, montanhas, praias, paisagens lindas, gastronomia excelente. A questão de 1 hora está a região dos vinhedos, que eu vou mostrar com mais detalhe, e temos depois o norte do país, onde está justamente o Kruger National Park. São 2 horas de avião, só para vocês terem ideia da distância. Tem também voo direto da cidade do Cabo, direto para a cidade, para um dos 3 aeroportos, dependendo onde você vai se hospedar. Essa é a região. E para ter ideia onde fica Johannesburgo, o aeroporto principal do país, como no Brasil seria Guarulhos, Johannesburgo é a cidade com o aeroporto mais movimentado comercialmente, a cidade maior do país, cosmopolita, industrial. Não é uma cidade muito bonita, mas culturalmente é muito atrativa. Para um cliente passar 1, 2 noites, é aqui onde fica Johannesburgo e Pretória. Para vocês terem uma ideia, a 2 horas de Johannesburgo fica a região do Sun City, do Parque Pilanesberg Sun City. Queria comentar agora que nós estamos do lado do Oceano Atlântico, do lado do Oceano Índico, e nós temos, então, uma série de praias, costa maravilhosa. Só que o cliente brasileiro, em termos gerais, como ele tem 8, 10 dias, nós, em si, não temos tanto interesse nas praias. Então, a visão de praias, de ficar 2, 3 dias tomando banho de sol e tudo isso, normalmente o cliente brasileiro não é como o europeu, ou argentino ou chileno, que vai para a África do Sul para poder visitar as praias, tomar banho de mar, ter um desfrute de férias de mar, especialmente no verão, que é a partir agora de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, dias bonitos, dias longos. O pessoal brasileiro prefere ver mais outras paisagens, outros lugares, cidades, fazer safaris fotográficos, ter oportunidade de conhecer a gastronomia sul-africana melhor, ter outro tipo de vantagens e não dessa forma. Então, realmente não é tão interessante toda a parte da costa. É bonita, muito, muito, mas essa costa é mais para quem vai poder apreciar, sabendo que existe vários dias livres para poder ficar na África do Sul e aproveitar e tomar um banho de mar, ter uma vida mais de praia. Não é essa normalmente a finalidade, mas quem quiser também tem possibilidade. Eu vou dar uma continuação.
Nós estamos agora vendo imagens do sul, da África do Sul, na região do Oceano Índico, onde tem uma cidade chamada justamente Durban. Durban é uma das maiores cidades da África do Sul, de praia, de verão, de esportes com adrenalina, muita. Quero confirmar para vocês que todo tipo de esporte é possível ser feito, realizado com segurança. Esporte com adrenalina, sem adrenalina, de qualquer tipo, de qualquer modalidade. A África do Sul é um país, junto com Nova Zelândia, um dos melhores destinos turísticos de infraestrutura, bem pertinho do Brasil, 8 horas somente de voo direto, que pode desfrutar praticamente um ano inteiro, porque o clima lá é muito bom. E o sul-africano é muito pró a parte de esportes durante o dia. Tem à noite também movimentação, mas não é um país de vida tão intensa noturna, e sim uma vida diurna muito abundante. Imagens da cidade de Durban, que é o ponto mais turístico de todas as cidades da África do Sul. Durban, com 3,5 milhões de habitantes, é uma das cidades mais turísticas. Infelizmente, para nós no Brasil, em termos gerais, pela falta de tempo, não temos incluído essa região. Pode ser incluída, assim, como uma extensão a Durban. Oi, ó. Quem chegou? Por que você não falou em unir, ó? Algo bem diferenciado agora, poderíamos dizer, um casal de sul-africanos Zulu, da tribo Zulu, que vocês viram fazendo danças e movimentação num parque em Durban, numa tarde fazendo um pequeno piquenique, tomando seu vinho espumante e podendo desfrutar do sol, de esportes, de conversar tranquilamente. Isto até 1995 não era possível. O povo negro sul-africano era excluído totalmente dos parques. Eles só podiam entrar no parque para fazer limpezas ou cortar a grama, mas eles não podiam. Era um privilégio só da população branca. A partir de 95, eles já estão perfeitamente incluídos para poder desfrutar de todo o país. Ricardo, quando você soltar o vídeo, aumenta o som do vídeo, tá ficando mudo. Não, é que na verdade ele coloca o microfone dele no mudo. Aí o som do vídeo também fica mudo. Não, deixa seu microfone ativado e o vídeo rolando. Parar agora. Aqui temos uma boa imagem para vocês darem-se uma ideia do que eu estávamos falando antes. No sul da África do Sul, que é uma das melhores partes para se visitar, e creio tanto com o Edinho como o Leonardo vão concordar, é uma região belíssima, ainda um pouco desconhecida na totalidade. Só o pessoal conhece mais a região do Cabo, a bela cidade do Cabo, bonita por natureza. É uma cidade que tem de tudo para o desfrute de um cliente do Brasil. É uma cidade com excelente estrutura,
transportes, tem passeios maravilhosos. Esse passeio aqui pela costa toda até o Cabo da Boa Esperança e depois voltando por dentro, já com águas do Oceano Índico, de volta para a cidade, é um dos melhores passeios que vocês podem recomendar para os seus clientes, e se tiverem oportunidade de conhecer a África do Sul, seria muito interessante. Isso aqui é bem bonito para qualquer época do ano, e também para poder fazer programas de família e de lua de mel, ou algum incentivo, algum grupo que tenha, porque os hotéis têm conforto, têm infraestrutura perfeita na cidade do Cabo. A 1 hora, você tem Stellenbosch, Franschhoek e Paul. Cada cidade dessa, ela tem uma especialidade no cultivo das uvas. Em totalidade, nessas 3 cidades maravilhosas, uma das áreas mais bonitas panoramicamente, da melhor degustação dos vinhos e também gastronomia. É onde temos a maior quantidade de restaurantes de grande nome dentro do país, com estrelas de Michelin ou Michelin, de 1 e 2 e até de 3. E vários hotéis da rede Relais Chateau nessa área aqui. Stellenbosch é a capital dos vinhos, foi uma cidade, digamos, fundada por holandeses, construída com casas coloniais holandesas, e é declarado pela Unesco Patrimônio de Turismo de Conhecimento da Humanidade. Então, é uma cidade muito bonita, tem a primeira universidade que a África do Sul conseguiu ter no século XVI para XVII, naquela época já de condições muito precárias ainda, com grande parte de holandeses e franceses colonizando essa parte toda, e hoje virou como um ponto industrial para a indústria do vinho, da azeitona, queijos e derivados. É uma área muito bonita, recomendo, se o cliente tiver tempo, ou é um casal que vai em lua de mel, ou é um grupo que possam passar pelo menos 1 ou 2 noites nessa região. Hotelaria desde 5 estrelas de luxo até hotel pousada de 1 e 2, com uma particularidade que tem muitas fazendas de vinhos, que tem acomodações boas para poder hospedar os hóspedes de qualquer parte do mundo. Fica somente a 60 quilômetros da cidade do Cabo. E saindo da cidade do Cabo, nós temos a rota muito bonita, chamada Rota dos Jardins, que vai por todos esses lugares maravilhosos, até chegar a Porto Elizabeth. São quase 700 quilômetros, 660 quilômetros de beleza, montanhas, praias, enseadas, cidades, cavernas, fazendas de avestruzes, vários game lodges, vários hotéis de savana, uma costa, uma montanha maravilhosa, mas precisa-se de 3 a 4 dias para percorrer tudo isso. Se pode fazer 1 noite, 2 dias, mas é um pouco corrido. O melhor seria sempre de 3 a 4 dias, desde a cidade do Cabo, com o aeroporto, até Porto Elizabeth, que também tem aeroporto, e depois ali você pode seguir destino para o Kruger ou para a cidade de Johannesburgo, ou já pode retornar ao Brasil. Isso tudo aqui é realmente ainda um pouco desconhecido do turismo do Brasil, porém é uma das partes mais belas do sul do continente África. É uma parte muito bonita e interessante de se conhecer. Montanha da Mesa, tem uma nossa montanha da mesa teleférica, Cais do Porto, Seada da Bahia, da cidade do Cabo, Dolorosa, da Montanha da Mesa. A Montanha da Mesa, temos aí o lugar mais bonito e belo para tirar fotografias e deslumbrar-se com as vistas sensacionais. Concorrente do nosso Cristo Redentor do Corcovado do Rio de Janeiro. Quando fizeram uma enquete, o Cristo ganhou o primeiro lugar e a Montanha da Mesa, chamada Table Mountain, ficou em segundo lugar. São 1.200 metros de altura e você vai no moderno teleférico giratório e em 6 minutos você adquire esses 1.200 metros e lá de cima
você tem um dos melhores pôr do sol da África do Sul. Especialista realmente para tirar fotografias e filmagens. Belíssimo lugar. A estrada que nos leva, agora temos uma beleza de estrada maravilhosa, toda margeando todo o Oceano Atlântico, com baías enseadas, costa, praias, são mais de 50 quilômetros até chegar ao ponto final da África, que é o Cabo da Boa Esperança. É uma viagem de um dia inteiro, imperdível de se fazer. Não posso deixar de mencionar o Cabo da Boa Esperança. O famoso português Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, passando por esse momento. É um lugar emocionante, vibrante, onde a África termina. Aí já terminou a África e esse ponto está a 55 quilômetros de Cape Town. De um lado, vocês estão vendo aqui a água do Oceano Atlântico, mar aberto, água forte, com muitas pedras, muitos barcos não conseguiram, pereceram nessa passagem do cabo, muitos navegadores portugueses, holandeses, e aqui atrás já vem as águas misturadas com o Oceano Índico. Esse é um ponto imperdível de se poder visitar. Aqui tem um farol, você pode visitar, e aqui abaixo você tem edificações com vários restaurantes, estacionamento, uma excelente infraestrutura. É um lugar maravilhoso para se visitar. Um dos lugares favoritos de qualquer turista brasileiro quando chega, que descobre que é a roteiro dos vinhos, que é aquelas 3 cidades com nomes difíceis, Stellenbosch, Franschhoek e Paul, nomes de origem da Europa, que foram os europeus que descobriram, fizeram primeiro as plantações, e é realmente uma das áreas mais nobres que podemos recomendar em qualquer época do ano e para qualquer cliente que possamos recomendar, mesmo que não goste muito de vinho, seja apreciador de cerveja, mas o lugar realmente é muito interessante para se conhecer. Vale a pena, pelo menos, fazer um dia, fazer degustações ou visitar Stellenbosch e voltar. Ricardo, o vídeo tá sem som. Dá uma olhadinha como tá o volume aí, por favor. Diminui ele um pouquinho. Diminui ele um pouquinho, só para ver se... Pode colocar em 50. 50? É. Aí. Vamos ver se a gente consegue ouvir. E agora, melhorou? Som? Não, ainda tá sem som aqui. Tá sem Não, mas som, tudo bem. Eu vou colocar no nosso canal do YouTube, no canal da Mondial, esse vídeo completo, tá, pessoal? Vamos ver a apresentação do Ricardo, do que ele fala sobre o destino, e depois no nosso YouTube vai estar o vídeo com som, com uma qualidade muito boa. Tudo bem?
Então, depois vocês vão ter esse conteúdo também lá no canal da Mondiale, assim como todos os treinamentos que estão indo para lá. Posso continuar, então, Marcos? À vontade. Valeu. Muito obrigado. Olá, é bastante famoso na África do Sul o aquário que temos na cidade do Cabo. Então, realmente recomendamos, especialmente para famílias que levam crianças ou adolescentes, dar uma passada no aquário da cidade do Cabo. Vale a pena, é chamado Os Dois Oceanos Aquário, moderníssimo, com uma variedade de peixes, de crustáceos e pinguins, todo tipo de espécie, tanto do Oceano Atlântico como do Oceano Índico. Por isso que o nome é o Oceano Two Oceans Aquarius, Dois Oceanos Aquários. Sei. Me preocupa agora se eles estão escutando. Deixa eu passar. Tem que falar sobre Zimbábue. São coisas que não. Ah, isso aqui não. Como eu falei para vocês antes, o Ado Elephant Park fica na Rota dos Jardins. É um parque nacional tão bom no sentido de conhecimento de animais e visão, como o Kruger Park. Ele fica a uns 20 quilômetros da costa e a 50 minutos de carro do aeroporto de Porto Elizabeth. É um parque com os Big Five, também tem lodges, só que não é tão famoso internacionalmente. É um parque mais conhecido das pessoas sul-africanas, mas vale muito a pena, uma vez que a gente esteja no sul da África do Sul, na região dos vinhedos e na região justamente do Garden Route, fazer uma pausa de 1 ou 2 dias no mínimo e ir ao Ado Elephant Park. Está agora já. Esse é o maior bungee jump que nós temos agora construído, 216 metros de altura.
é considerado um ícone dentro da África do Sul. Muitos brasileiros já tiveram essa grande experiência e gostaram, e voltaram outra vez. Eu gostei. Mas eu pensei, já passando de uma desculpa. Assim, agora. Uma pequena pausa agora para vocês verem e se localizarem. Johannesburgo, como eu falei, fica no norte, centro-norte do país, a cidade maior que nós temos em população, importância comercial, o aeroporto de chegada e de saída de qualquer turista ou cliente do Brasil. A uma distância de 50 quilômetros está a capital da África do Sul administrativa, já que a África do Sul tem 3 capitais, a capital principal é Pretória, onde fica a parte administrativa e onde foi elegido e colocado no poder o presidente negro Nelson Mandela em 95. A cidade também vale a pena uma visita panorâmica, é bonita, é interessante. A 200 quilômetros de Johannesburgo e a 150 quilômetros aproximadamente de Pretória fica o complexo turístico que vocês vão ver em poucos minutos, Sun City, onde nós temos o famosíssimo hotel chamado The Palace, que na época que foi inaugurado, que foi em 95, foi considerado o único hotel 6 estrelas que existe, ou existia na África do Sul e no mundo. Agora, existem outros hotéis de 6 e 7 estrelas em Dubai e Abu Dhabi. Do lado do Sun City, nós temos um parque muito bom, Pilanesberg. É um parque também que possui os Big Five, possui safaris noturnos, diurnos e game lodges. E mais acima, um pouquinho mais em cima, temos um outro parque nacional com o Madikwe Game Reserve. Todos esses são bastante recomendáveis e muito interessantes de se conhecer. Sabe que fala. Uma grande experiência que eu sempre indico aos clientes nossos brasileiros que façam um passeio de safari de balão de ar quente em cima da savana, onde estão todos os animais. Nesse caso aqui, a saída de Sun City, do complexo turístico Sun City, que tem 4 hotéis, sendo o mais famoso o The Palace, que vocês acabaram de ver. E também vocês têm aí a possibilidade de manhã cedo, passeando em cima do Parque Pilanesberg, vendo os animais em outro ângulo diferente. É super interessante. Agora, já para finalizar o nosso vídeo sobre a África do Sul, vamos nos aproximar e terminar com a cidade de Johannesburgo, onde nós chegamos procedentes de São Paulo, Brasil, e vamos sair de Johannesburgo de volta em outro voo. No caso, agora viajaremos com a companhia Latam, ou tem agora as outras também que já estão a ponto de sair, também outras novidades, para a São Paulo, Guarulhos. A ida é um voo normalmente noturno, com 8 horas, e a volta é um voo diurno, aproximadamente de umas 9 horas. É 1 hora a mais pelas condições do vento,
que não são tão favoráveis como na ida. Outro esporte com muita abundância se pratica na África do Sul o ano inteiro é cricket. É golfe, cricket e rugby. É os 3 esportes favoritos do sul-africano, tanto da população negra como a população branca igual. Futebol não chegou a realmente mesmo alcançar um nível popular. Mesmo em 2010, sendo a África do Sul a sede do maior evento de futebol do mundo, foi a sede na África do Sul em 2010, faz 10 anos, a população não chegou a realmente se interessar. Eles continuam muito mais jogando rugby ou cricket ou golfe. Ciclismo, sim. Vamos trabalhar aqui. As imagens. Chegamos já ao ponto final em Johannesburgo, onde daqui eu considero que poderíamos já falar um pouquinho dos 3 países, que é Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. Marcos, precisaria da tua orientação agora. Eu queria somente explicar as extensões que nós temos maravilhosas para esses 3 países, de que forma se pode fazer. No caso, Marcos está Tô sim. Você tem alguma apresentação, alguma coisa do tipo? Não tenho nem momento, porque é muito longo também. Não vou ter nesse momento. Eu posso até depois tentar passar e falar, porque são 3 países. Então, mas o principal desses 3 países eu posso resumir em questões de minutos e fazer depois uma apresentação e mandar para vocês, já que eu vejo que vocês também têm outro sistema através. Eu mando depois para vocês o vídeo com as cataratas e tudo. E do parque de Botsuana. Como é uma extensão, normalmente de Johannesburgo, nós temos o voo direto, 1h30 para Zimbábue, do aeroporto das Cataratas. Dali você tem normalmente 2 dias para visitar a região das Cataratas e o Parque Nacional, e depois você segue em ônibus para Botsuana. Em Botsuana, você tem 2 elementos principais. Não há assim cidades atrativas, é mais a natureza. É o parque chamado Chobe, que é um parque grande, bom, bonito, com os Big Five, e temos o Okavango, que aí eu teria que fazer uma aula inteira, fazer uma palestra inteira de 1 hora só, falando sobre o Okavango. Não existe nada assim muito simplificado em vídeo, isso daqui. Tudo isso é por estrada. Essas partes todas entre Zâmbia, Zimbábue e Botsuana são estradas boas, estradas bem seguras, que você vai visitar. Os atrativos são as Cataratas de Vitória, que é onde tem a maior queda de água do mundo. Não são talvez tão bonitas de visão panorâmica como as cataratas daqui de São Paulo, de Paraná, as cataratas de Iguaçu, mas são em queda de água, volume de água, são as maiores que existem no mundo. Realmente um espetáculo da natureza. E tem um parque com animais e se pode fazer passeios também por via marítima, o que é muito interessante. E existe depois a ida de Zimbábue para Zâmbia,
de ônibus, vendo as dois lados do país, as dois lados das cataratas, do lado do Zimbábue e do lado da Zâmbia. Cidades interessantes para se conhecer na Zâmbia, não existe realmente pontos turísticos de interesse para um cliente brasileiro. O importante delas são esses 3 elementos: as cataratas de Vitória, os parques no país chamado Botsuana, que são maravilhosos, especialmente os alagados, que depois do Brasil são os maiores alagados que se encontram no mundo, chama-se Okavango. O Okavango são áreas dos rios que percorrem quase 1.000 quilômetros e vão terminar num deserto, o deserto do Okavango. É realmente uma área impressionante, muito pouco conhecida do cliente brasileiro, porque é uma área mais longínqua, a estrutura é diferenciada e, normalmente, não temos guias que falem português nem espanhol em Botsuana. É difícil você encontrar. Agora está havendo alguma possibilidade de guias especiais que falem espanhol. Em Okavango, você tem 3, 4 dias de fazer safaris nos rios, em barcos. É uma coisa muito interessante fazer um safari marítimo, vamos dizer, fluvial, a palavra seria. De manhã e de tarde você fazer um safari normal por estrada com o veículo 4x4. Essas são as características maiores, e a natureza e também o contato com a população local. Isso é muito interessante, é algo que eu teria que, digamos, inflacionar um pouco mais a vantagem de você estando em Zimbábue e Zâmbia. Você tem maior possibilidade de participar, se você quiser se hospedar, num village, numa cidade pequena do interior, e ter um contato com o pessoal local, que fala muito pouco inglês, porque eles falam vários idiomas bantus, e ter esse contato, como vive uma tribo africana no seu próprio habitat, no próprio habitat deles, de uma maneira ainda bastante primitiva. Seria mal comparando com o Brasil, quando um turista vai para a parte do Amazonas, do Pará, e quer conhecer uma tribo de indígena e ter participação e saber os hábitos, cultura, artesanato, toda essa parte. Seria vice-versa, um brasileiro muito interessado, ou um professor de história, ou uma pessoa da rede de sociologia que tenha interesse de conhecer como a população negra africana no interior mora, o que eles comem, quais são as religiões, tudo isso aí. É uma parte cultural muito interessante, mas que até agora não tem sido tão desenvolvida. Eu acho que valeria a pena, se eu puder, se Edinho e o Leonardo me permitirem, eu poder fazer uma palestra somente, não de África do Sul, mas somente de Botsuana, Zâmbia e Zimbábue, mas explicando a parte cultural, se isso for interessante. E também eu queria deixar um pouquinho de tempo agora para algumas perguntas que você, Marcos, me falou que poderia ser feito agora verbalmente, se o tempo permitir, se você estiver... Então, Ricardo, Pois não. aqui, como já vamos com 1h20, a gente vê... Vamos deixar, eu acho muito interessante fazer, então, marcarmos um outro dia para fazer essa parte, então, de Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. Culturalmente. Okay? São muitas informações da África do Sul, e você é um cara que faz uma explanação muito boa, muito detalhada, mas começa a ficar um pouco longo. Então, vamos marcar um outro dia para fazer esses 3 países, ok? Combinado. Só Beleza. esses 3 países, perfeitamente. E fazer umas imagens de avião, sobrevoando só essas áreas das cataratas e dos parques, que é o que mais tem interesse lá. Lá não tem lojas, não tem vinho, não tem nada disso. É outra estrutura totalmente. É uma mãe África, África mesmo. Muito obrigado, então, pela oportunidade de poder passar um pouco de conhecimento. Eu vi que houve bastante interesse, muitas pessoas se aproximaram e estão se assistindo, e eu vou ficar preparado aqui, à disposição de poder responder todas as perguntas que vierem, e se quiserem depois, se você me permite, o Edinho e você, eu também poder responder por via e-mail para passar para eles mais informações
E se algumas pessoas precisarem de mapas ou informações, me passarem o endereço. E se os correios estiverem funcionando agora melhor, poder mandar para material de brochures de turismo. Eu não passo nada de pacotes nem nada, porque isso não é minha área. Então, a minha área é passar informações do turismo e o que se pode fazer nesses três países e também, logicamente, mais ainda na África do Sul, que é um país riquíssimo em turismo de todos os estilos. Obrigado, Edinho, obrigado, Leonardo, e ao nosso técnico Marcos Tamas. Também agradecer pela ajuda, já que foi meu primeiro vídeo, e vai ser muitos mais que eu vou poder fazer com vocês e com outros passageiros do Brasil inteiro. Obrigado, Mondiale, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado bom. Você. Obrigado a todos que nos acompanharam. E temos mais. Essa semana ainda nós temos algumas lives e ainda mais capacitações. Nós vamos estar enviando a nossa programação schedule e o próximo também com o Ricardo. E, como o Ricardo falou, ele vai mandar o vídeo para o Tamas, o vídeo da África do Sul, vai mandar o vídeo de Botsuana, do Zimbábue e de Zâmbia também, e isso estarão lá no YouTube, no nosso canal de YouTube. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Só uma informação, eu já estou com um vídeo e ele vai sair junto com o vídeo desse treinamento, tá? E uma informação para você, Ricardo, você que estava acompanhando aí durante o início, nós chegamos a ter 110 participantes aqui na transmissão, fora o Facebook, tá? Então, parabéns aí pelo treinamento. Está sendo bastante elogiado aqui no chat. Muito obrigado a vocês todos. O Facebook normalmente chega a 300, 300 e pouco. Então, se somar mais 100 e pouco daqui, nós chegamos a quase 500 participantes, Ricardo. Muito bom mesmo. Dá para passar essa imagem da África do Sul e dos outros países vizinhos com muita tranquilidade a muita gente. Obrigado. É uma bela oportunidade para mim, que eu sou especialista de continente África e adoro falar sobre qualquer cidade ou qualquer país da África também. Muito obrigado. Tchau. Nada, até logo, gente. Boa tarde. Bom